teu Tinder. Jesus chama a cada um dos seus para multiplicar os princípios do reino de Deus. Esse é o plano do próprio Senhor. Vão e façam discípulos ao longo do caminho, indo e voltando, abraçando e acolhendo à volta da mesa no dia a dia, estudando a palavra, discipulando amigos e irmãos, cumprindo a missão, compartilhando a salvação, multiplicando discípulos. Graça e paz, queridos. Que bom que você veio. Que Deus possa falar ao seu coração, como tem falado ao meu. Estamos falando sobre a série Multiplicando Discípulos. Por favor, coloque para mim e depois deixa comigo aqui. Há 2 semanas, o pastor Fábio, ele falou com a gente sobre meus filhos, meus discípulos. Uma frase, um tema muito forte. E isso muito me impactou, porque a responsabilidade de discipular os filhos são dos pais. No desenvolvimento da mensagem, onde ele falou sobre as verdades, sobre o discipulado dos filhos, ele falou que exige graça. E referenciou Ezequiel 34:4, foi um texto também que falou muito ao meu coração. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrantada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Esse texto tem falado no meu coração há muito tempo, que são aqueles que estão perdidos, mas que um dia conheceu, um dia frequentou os bancos de várias igrejas. Isso tem falado bastante ao meu coração, e eu creio que isso deve ser meu ministério, bem próximo. Na semana anterior, o pastor Eduardo, ele falou sobre alcançar o mundo multiplicando-se através de outros. 2 frases também muito falou comigo. E uma delas é que o sucesso dos pais está na vida dos filhos. Se os filhos não estão bem, então com certeza eu não alcancei o sucesso. E a outra frase que ele falou, que eu acho que impactou todo mundo, é fraldas. Não era essa? Era essa, pastor? Está recebendo ainda? Olha. Ok. E hoje a minha responsabilidade, por favor, coloca o slide, por gentileza. Daqui eu não consigo passar. Mais um. Ok, nós estamos falando sobre multiplicando discípulos, e nós vamos falar hoje sobre o método, ok? E Billy Graham, ele escreve o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. E vocês vão ver, espero que ao término da mensagem vocês cheguem a essa conclusão. Vamos orar? Pai, fale aos nossos corações, ajude-nos a entender, ó Deus, o método de fazer discípulos, porque somos discípulos e precisamos assim fazê-los. Ajude-nos, Deus, a compreender claramente aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Próximo slide. O significado de discípulo. Discípulo é a pessoa cuja vida está ligada. Tá? Uau. Alguém tem que acabar com a nossa felicidade, mas tudo bem. O significado de discípulo. Discípulo é a pessoa cuja vida está ligada intensamente com a do mestre.
Então não é uma ligação qualquer, é algo intenso. E a palavra matetes, que significa pessoa ensinada, pessoa treinada, nos evangelhos e também em Atos, aparece por 269 vezes. Então a gente vê que existe uma ênfase nas Escrituras sobre a questão do discípulo. E eu quero trazer 3 questões, 3 definições de discípulos, dada por Cristo nos evangelhos, ok? A primeira definição diz: discípulo é um cristão que respira. Quando eu estou dizendo respira, quer dizer, ele está envolvido com a palavra de Deus. Lembra de uma música que dizia assim: és meu respirar, alguma coisa assim? Quem lembra? Quem pode me ajudar agora? Só um pedacinho, só um trechinho, por favor. Muito obrigado. O teu Santo Espírito vivendo em mim se tornou o que? O meu respirar. Quem consegue ficar sem ar aqui muito tempo? Ninguém. Se nós ficarmos sem o ar, sem o oxigênio, nós vamos desfalecer. E eu entendo então que o discípulo é um cristão que respira a palavra de Deus. Hoje o nosso professor, o professor Emi, ele falou que hoje existe a cultura do fisiculturismo, do corpo em forma, sarado, e ele fez a seguinte pergunta: e como é que está o seu espírito? Ele está bombado, trincado, musculoso? Como é que está? E aí eu entendo que o significado do discípulo, ele traz 3 definições, e a primeira delas é que eu preciso respirar a palavra do Senhor, ela precisa fazer parte da minha vida. João 8, 31 e 32, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E quando nós somos discípulos dele, nós conheceremos a verdade, e a verdade vai nos libertar. Essa é a questão. Somos verdadeiramente discípulos do Senhor se nós permanecemos em sua palavra. Aí sempre vem aquela pergunta que não quer calar: você permanece na palavra do Senhor? Você se alimenta dela diuturnamente? Ela é a sua regra de fé e prática? São elas que permeiam os seus pensamentos, o seu falar? São perguntas que nós precisamos responder. A Bíblia, meus irmãos, ela é muito mais do que um mero livro. Ela é um guia confiável para a nossa vida diária. A contínua aplicação das Escrituras resulta em aprendizado das verdades que, de acordo com Jesus, podem libertar pessoas. Existe algo na vida que te aprisiona? Algo que você detesta? Algo que você sabe que, na realidade, não te aproxima do Senhor, mas te afasta? E que você tem lutado diuturnamente para se libertar e não consegue? Existe uma forma: é permanecer na palavra do Senhor, porque a verdade, que é a palavra, ela vai nos libertar. Você é um discípulo do Senhor? Uma discípula? Você precisa respirar a palavra. Encha, faz assim. Eu e o pastor Richard não podemos fazer isso não, senão muita gente vai desmaiar, que acaba o ar de todo mundo. Mas você tem respirado esta palavra? Ela tem feito parte da sua vida? Uma segunda característica, por favor, diz o slide: discípulo é um cristão que ama sacrificialmente. E quando eu falo sacrificialmente, eu estou falando aquele amor altruísta, aquele que está disposto a dar a vida por outros, a se sacrificar pelos outros. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Vocês
todos vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Discípulo é alguém que dá a sua vida pelos outros. E este tipo de amor oferecido pelo discípulo é um amor incomum, não é um amor interesseiro. Amar assim como um discípulo implica em morrermos para certas coisas, abrir mão de certos direitos, porque é um amor incondicional. Mesmo que não seja retribuído, você continua amando. 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o amor suporta todas as coisas. Nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos, se amais uns aos outros. Esse amor faz parte da sua vida? É difícil, não é fácil. Às vezes nós brincamos de ser discípulos. Nós não respiramos a palavra do Senhor e nós não amamos de forma sacrificial. Vamos a questão, a semana missionária, e eu me recordo dos irmãos que tiveram conosco, o casal com os 2 filhos, lá do Vietnã. Quem lembra deles? Você iria para o Vietnã fazer o que eles fazem? Aquilo ali é amar, irmãos. Aquilo é não se importar com a própria vida, com os seus desejos, com os seus relacionamentos, sabendo que eles vão continuar sendo amados aqui, mas eles vão ali expressar o seu amor lá naquele fim de mundo. OMF, oferta de missão. É amar, é tirar do nosso conforto, às vezes de um lanche do final de semana, às vezes de um cinema, de outras coisas, porque você sabe que aquela oferta, o pouquinho ajuntado de muitos, torna grande, e por isso nós podemos alcançar outras vidas. É amar, e amar muitas das vezes de forma sacrificial. Um terceiro descrição de discípulo, que é: discípulo é um cristão que permanece nele frutificando. E quando eu falo frutificando, eu quero falar fazendo discípulos. João 15, 4 e 5 e capítulo 17, verso 20. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Pense, aqui é o tronco da videira e nós somos os ramos. A partir do momento que eu não estou ligado na videira, eu vou secar e eu vou morrer e eu vou ser queimado, eu não vou prestar para nada. Sem a videira, nós não podemos fazer nada. O discípulo é um cristão que permanece nele frutificando. Nossa união com Cristo, ela torna possível uma vida através de que outros possam ser salvos. Quando uma árvore está cheia de seiva, que não pode mais contê-la, sabe qual que é o resultado? É o fruto. O mundo precisa desesperadamente de trabalhadores, de discípulos que estejam ligados na videira em Cristo, que estejam permanecendo em Cristo, obedecendo também e aplicando diariamente as Escrituras, evangelizando os perdidos e se desdobrando em amor semelhante ao de Cristo. Nós precisamos estar ligados em Cristo, permanecermos nele. Quando nós estamos ligados a Ele, nós respiramos a palavra do Senhor. Nós amamos aqueles que estão à nossa volta. Nós permanecemos em Cristo. Quando essa teologia se torna viva em nossas vidas, o resultado mais natural é produzirmos frutos. E o fruto que o Senhor está falando aqui não é os frutos espirituais,
mas é o fruto que permanece, são vidas se rendendo aos pés do Senhor. A minha pergunta para você é se você é discípulo, discípula do Senhor. Se está faltando algo, então você precisa respirar a palavra, amar o próximo, permanecer no Senhor. Essas são as características do discípulo. Agora, quais são as condições para nós sermos discípulos? Por favor, próximo slide. Quando eu falo condição do discipulado, eu estou falando de custo, tá? Não é barato. Jesus, em Lucas 14, ele elabora mais minuciosamente o conceito de discipulado e apresenta algumas condições práticas para aqueles que desejam segui-lo. Eu quero falar agora 4 condições práticas para o discipulado. Eu quero dizer que são os 4 R's, ok? Primeiro, respira, ama, permanece. Vamos falar agora dos 4 R's. Por favor, próximo slide. A primeira condição é a renúncia aos laços familiares. Lucas 14, 25 e 26. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, reticências, porque eu tirei uma parte, não pode ser meu discípulo. Olha só, ele começa a mostrar, fala, olha, existe uma ordem, existe uma prioridade, e o compromisso com Cristo, então, exige uma primazia absoluta. Nada, nem ninguém pode se interpor entre o discípulo e o seu mestre, porque ele é mais importante. Aí vem aquela pergunta: existe alguém que se interpõe entre você e Cristo? Você precisa renunciar. Sabemos, nós aprendemos com o pastor Fábio, nós aprendemos com o pastor Eduardo, a importância de refletirmos Cristo no nosso lar, para que os nossos filhos possam assim tornar-se como nós, para que eles possam ser bem-sucedidos. E quando eu falo bem-sucedido, não é ser médico, não é ser engenheiro, delegado, não, eu falo que ser bem-sucedido é ser discípulo de Cristo. Eles precisam ver isso, mas eles precisam entender que eles não são mais importantes do que Cristo na minha vida. Mas quantas vezes você tem colocado a prioridade da vida deles em detrimento a Cristo? Quantas vezes você tem deixado, e algumas vezes é necessário, de estar com o Senhor para estar com algum dos seus familiares? Não estou dizendo que, não, a partir de hoje, a igreja, igreja não é Deus, igreja não é Cristo, ela nos ajuda a adorar o Senhor, ela nos conduz pelo caminho para estarmos mais parecidos com o Senhor, mas eu estou falando de Cristo, respirar, esse Cristo na sua vida. O Senhor fala assim, olha, tem um preço, e para ser meu discípulo, você tem que negar a sua família. A segunda condição, por favor, é renunciar, é a renúncia ao amor próprio. Lucas 14, 26, 27, agora é a continuidade daquele versículo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo de Cristo renuncia à própria vida e toma sobre si a cruz, o mais terrível método de execução. A W. Tozer, ele diz o seguinte, que há 3 características de uma pessoa crucificada com Cristo. Primeiro, ela não tem planos próprios, ela olha apenas em uma direção e ela não se deixa vencer. Você já tomou a sua cruz e seguiu Cristo? Os seus planos são os planos do Senhor ou eles são os seus planos? Para onde você tem olhado?
Pedro, quando estava andando sobre as águas e ele começou a sentir o vento, ele olhou para o lado e viu as ondas, ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Aonde você tem olhado? Você está disposto a morrer pelo Senhor? Se agora entrar aqui um pelotão de execução, todos armados de fuzis, e disser assim: olha, quem não negar Cristo vai morrer, quem for negar pode passar pela porta, você permaneceria aqui ou você sairia pela porta? Você amaria mais a sua vida ou você amaria mais o seu Deus? O sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Quer seguir a Cristo? Quer ser um discípulo? Você tem que abrir mão, renunciar a estas coisas. Próximo slide. Terceira condição, renúncia da impulsividade. Lucas 14, 28 a 30, aqui que só fala uma síntese daquilo que acontece. Jesus conta duas parábolas para ilustrar o curso do discipulado. A primeira parábola vem da construção civil e a segunda da guerra. Nenhum homem deve começar algo sem calcular precisamente os custos. Olha, se vai começar a construir, tem que saber se você vai ter condições de terminar. Você vai para a guerra, você tem que saber se o seu exército tem condições de vencê-lo. Senão, você precisa mandar os embaixadores para poder fazer um tratado de paz. Olha, você tem que deixar de ser impulsivo e começar a ter compromissos com o Senhor. Pastor, esse ano eu quero assumir o ministério, disso. Ah, meu irmão, tá bom, vamos levar para votação na igreja. E você realmente assumiu. E quando passa-se 2 meses, vem as lutas, e você, eu não quero mais. Eu não quero mais. Seguir a Cristo tem um preço, e às vezes esse preço é se tornar impopular. Esse preço, às vezes, é não seguir o curso da sociedade onde você está inserido. Você já calculou o preço de ser discípulo do Senhor? Não é apenas emoção, a música ela mexe com os nossos corações, mas aqui é algo racional. Senhor, eu sei o porquê eu estou te seguindo, não é com medo do inferno, Senhor, mas é pelo amor que o Senhor expressou por mim na cruz do Calvário, e aquilo que o Senhor fez, Pai, eu estou disposto a fazer também, por mim e para que outros possam assim se achegar ao Senhor. Lembra a propaganda da Casa Bahia? Você quer pagar quanto? Quanto você está disposto a pagar por ser um discípulo do Senhor? Tem custo. E não é barato. Quarta condição, renúncia aos bens. Lucas 14, 33 e 18, 22, 24. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. 18, 22 e 24. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Jesus, ele conclui dizendo que a renúncia, ela é radical, é um xiita, né? Tipo aqueles homens bombas, mas não daquela forma, mas para o bem, pois implica a desistência completa dos bens materiais e de tudo. O amor ao dinheiro pode fechar a porta do reino e impedir-lhe de seguir a Cristo. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o discípulo precisa respirar, amar sacrificialmente, permanecer em Cristo? Agora, a condição são os 4 R's, e a palavra que resume isso tudo é renúncia. O que você está disposto, disposta a renunciar por Cristo? O que você tem aceitado que você precisaria renunciar? Vamos falar aí daqueles namoradinhos, pastor Eduardo e pastor Fábio. Você me ama, então você tem que fazer concessões.
Você ama a Cristo ou você ama o seu namorado? Renuncie, porque ele não te merece, ou ela não te merece. Falei uma coisa, nós poderíamos passar aqui o resto da manhã inteira falando sobre renúncias que você precisa fazê-lo, mas que o Espírito Santo traga à sua memória. Próximo slide. Reavalie o seu caminhar com Cristo à luz dessas definições bíblicas de discipulado, pois você mesmo precisa, primeiro, ser um discípulo, antes de poder discipular outros. Como que você quer fazer discípulo se você não é? Tem como? Não tem, meu querido. Então você precisa primeiro se tornar discípulo, para que você possa fazer outros discípulos. Ok, nós vimos a definição de discípulo, nós vimos as condições para ser discípulos, o preço que isso paga. Agora vamos falar sobre o fazer discípulo. Próximo slide, por gentileza. O fazer discípulos. Toda pessoa nascida de novo é um milagre da graça de Deus, amém? Fala assim, eu sou um milagre. Você é um milagre, eu também. Ok? Por isso, após a entrega a Cristo, dentro de um curto prazo, e o autor coloca 24 horas, o novo convertido deve receber oração, ser contactado pessoalmente e deve-se mostrar a ele como pode começar a alimentar-se com a palavra de Deus. Olha só, entreguei a minha vida para Cristo em 24 horas. Essa pessoa, ela precisa ser contactada, ela precisa de oração e ela precisa de ser alimentada. A questão, quando nós fazemos assim uma ilustração e colocamos a criança como esse símbolo, imagine uma criança recém-nascida. Fala, filha, filho, você nasceu, Deus te abençoe e siga a sua vida, ok? E você vai embora. O que vai acontecer com essa criança recém-nascida? Vai morrer. Vai morrer. E quando nós somos alvos da graça do Senhor, nós nos tornamos crianças, necessitando do leite, necessitando do carinho, necessitando do amor, necessitando do cuidado. E esta pessoa, se não receber, ela vai morrer. Assim como uma criança, sem o alimento, sem o carinho dos pais, também assim morrerão. Desta forma, eu quero falar também 4 métodos de acompanhamento, isso com base em 1 Tessalonicenses. Por favor, slide. E a primeira delas está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. É a correspondência pessoal. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. O que era isso? Era uma carta. Graças a Deus, as prisões de Paulo, ele pôde então assim comunicar com os recém-nascidos na fé, através de correspondências, através de cartas, para que eles pudessem assim se alimentar, para que eles pudessem assim se fortalecerem, para que eles pudessem assim se sentirem amados e prosseguissem a vida de um discípulo do Senhor Jesus. E você vai ver que a maior parte do Novo Testamento consta de uma série de cartas pessoais para ajudar o acompanhamento dos novos nascidos na fé, de membros de várias igrejas e de novas igrejas. Nós também precisamos disso. Cartas pessoais, pô, pastor, a gente não usa correio mais. Tudo bem, mas usamos o WhatsApp. Nós usamos o e-mail. Também já está em desuso, mas nós podemos usar o SMS. E nós podemos usar uma série de outras coisas, de tecnologias, para que nós possamos corresponder com outras pessoas. Juntamente com isso, nós podemos colocar estudos bíblicos simples. São bons alimentos espirituais para a nutrição de novos crentes. Há um tempo atrás eu estava servindo no 3º Bavex, sou especialista de aviação, e nós sempre fazíamos uma operação em Ponta Porã, e na frente do 11 RCMEC, um pouquinho mais para baixo, tem ali a primeira igreja batista,
E todas as vezes que eu saía em missão, que nós estávamos livres, à noite, finais de semana, eu tinha um lugar para ir. Primeira Igreja Batista em Ponta Porã, pertinho, vou andando ali. E chegava lá, pastor Melquisedeque, ok, e tinha um pastor de jovens também. Sentava, tinha lá, eles já sabem quem são as pessoas novas. Oi, tudo bem? Posso te ajudar? Já preenchi a ficha e tal, beleza. Chegava, na segunda-feira eu recebi uma mensagem de WhatsApp. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, congregando, estamos à disposição de vocês, o telefone é esse, e uma mensagem bíblica. Eu já sou cristão, e eu peguei e falei, ô pastor, graça e paz, que bom, olha, eu estou em exercício aqui em Ponta Porã, mas sou membro lá na Filadélfia de Campo Grande, assim, ô meu irmão, estamos à sua disposição, e assim por diante. Todos os anos que eu ia em missão para Ponta Porã, todas as vezes eu recebia uma correspondência deles. O problema é que o discípulo respira a palavra e ama. Quando as pessoas vêm aqui à frente entregando a vida para Cristo, isso não traz alegria para a nossa vida. Isso não traz sentimento de irmandade, de proteção, de cuidado. E nós transmitimos a responsabilidade para os pastores e dizemos que esta é a responsabilidade deles de fazer discípulo. Não estou totalmente errado, é também, mas é minha. Só que uma andorinha não faz verão, mas todas assim conseguem. Então, se eu fizer parte deste exército, que ama de forma sacrificial, que permaneço em Cristo, eu vou ter o privilégio e o desejo de comunicar com aqueles que se entregam ao Senhor Jesus. Qual foi a vez que você mandou uma mensagem ao Senhor, às pessoas que se entregam a Cristo? Próximo slide, por favor. Intercessão pessoal. 1 Tessalonicenses 2 e capítulo 3, verso 20. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar. Oramos noite e dia com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Olha só, Paulo está falando assim, olha, eu oro por vocês diuturnamente, eu não deixo de orar por vocês. Duas coisas marcaram a minha vida. A primeira foi a irmã Ana, eu no seminário cuidando de uma congregação em Pindamonhangaba. Os finais de semana eu ia para Pindamonhangaba, 30 quilômetros de Taubaté, e eu ali na porta, ela veio, me deu um abraço, falou assim, meu irmão, estou orando por você. Olha só como isso foi importante, eu nunca mais esqueci. Outra vez eu estava pastoreando uma igreja lá também, e um irmão chileno, Isaac, ele marcou, Isaac? Isso, ele marcou um horário no meu gabinete, eu beleza, marquei, fui lá, abri, ele sentou, eu, pois não irmão, sou todo ouvido, vamos orar? Aí oramos, o que o irmão precisa? Não pastor, eu vim orar pelo Senhor. Hã? Eu não entendi. Eu vim orar pelo Senhor. Então ora irmão, ora porque eu estou precisando. Queridos, os dois, para mim, demonstraram amor, que se importam comigo. As cartas de Paulo às novas igrejas revelam a importância que ele dava à intercessão pessoal. A intercessão fortalece. Quando nós não oramos pelos novos crentes, eles desfalecem e caem. Por quantas pessoas você tem orado? Principalmente aqueles que entregam a vida para Cristo. A oração é importantíssima. Próximo slide. Representantes pessoais, 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Foi por isso que mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm. Tudo bem, Paulo não conseguia ir lá, porque ele estava preso, mas ele tinha
pessoas que tinham a mesma mente dele, que se caracterizavam com a mesma convicção e força de vontade que o treinador, que era Paulo, assim o fazia. Então o que ele fazia? Eu não posso ir? Timóteo, vai você. Porque ela precisa, porque eles precisam. Eu preciso saber como é que eles estão, se estão ainda arraigados na fé, firmes, lutando nas tribulações que tomam conta de sua vida. Leve uma palavra de esperança, leve uma palavra de ânimo, leve fortalecimento. Diga o que Deus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, que eles se fortalecerão. É o cuidado. Nós olhamos muitas das vezes uma parte de um todo, enquanto outros conseguem olhar o todo. Quando nós começamos a ter comunhão, nós sabemos as necessidades de outras pessoas. Quando eu visito as pessoas e eu não consigo resolver, eu chego, pastor Richard, o irmão ou a irmã está passando por dificuldades, precisa de uma visita do Senhor. Fazendo a diferença no corpo. Próximo slide. Contato pessoal, 1 Tessalonicenses 2, 7 e 11. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Racional e o outro é emocional, faz parte, é isso que se completa na família. Então eu preciso às vezes de visitá-los para poder aquecer o seu coração, e outras vezes eu preciso de te orientar de forma bem racional. Em nenhum outro lugar, meus irmãos, das Escrituras, há uma descrição mais forte ou mais expressiva de um discipulado pessoa a pessoa, do que na referência de Paulo ao compartilhamento com os Tessalonicenses, como pai e mãe espiritual. Qual foi a pessoa que você já visitou? Nós temos o culto comunitário, temos os PGMs e a visita na casa dos irmãos, uns dos outros. E aqueles que nasceram na fé, que precisam da sua presença? Ah, mas ele não gosta que as pessoas vão à casa dele. Então convide para estar na sua. É importante. Por favor, próximo slide. Tentei representar aqui a nossa igreja. Esse aqui é o ciclo da igreja multiplicadora, do livro Multiplicando Discípulos. Primeira etapa aqui, o pastor Sênio, que é o nosso pastor Richard. Depois, os multiplicadores, nós temos os pastores de redes, os apoiadores e os facilitadores. Temos os discípulos, que somos nós, e os frutos que nascem desses discípulos. Estes vão falar do amor de Deus, vão testificar através do testemunho, e esse ciclo ele vai ser algo contínuo. Eu entrego a minha vida para Cristo, daqui uns dias eu me torno discípulo, vou ser multiplicadores, e assim vai. Nasci aqui, me tornei discípulo, comecei a facilitar, me torno apoiador, pastor de rede, e aquilo que Deus quiser te usar, sabe por quê? Porque você é um instrumento de Deus para edificar vidas, amém? Se houver disposição em nós, Deus pode mudar a história da nossa geração. E por final, o próximo slide, a decisão é 5%, o acompanhamento a esta decisão é 95%, diz Billy Graham. A pessoa entregou, beleza, se é 5%, agora eu preciso acompanhar, e estes vão permanecer na igreja, são os outros 95%. Entendemos hoje o que é discípulo? Discípulo respira a palavra, ama de forma sacrificial, permanece na videira, frutificando. Mas isso tem um preço, e você precisa fazer renúncias. Não são fáceis, mas são possíveis.
porque aqueles que assim o fazem, demonstram que amam realmente Deus acima de todas as coisas. Depois é somente fazer discípulos. As pessoas que se entregam, elas precisam receber uma mensagem sua, de amor, de motivação, de alimento espiritual. Essa pessoa precisa de oração, e é através dos seus joelhos que eles permanecerão de pé. Essas pessoas precisam de visita. Se você não pode ir, existem outras que vão, e você pode assim ajudar a ir, mas nada mais importante do que o pessoa a pessoa. Gasta-se tempo, 6 meses, 1 ano, mas aqueles que assim o fazem, nós vemos frutos que permanecem. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui nesta manhã, ó Deus, manuseando a Tua palavra, compreendendo, Senhor, o conceito de discípulo. O discípulo, Senhor, precisa respirar a Tua palavra. O discípulo, Senhor, precisa amar de forma incondicional, altruisticamente. O discípulo precisa permanecer ligado na videira, cheio de seiva. Não existe outra coisa a não ser frutificar. Precisa abrir mão de muitas coisas. Precisamos renunciar os 4 R's, Senhor: família, as nossas vontades, enfim, Senhor, renunciar a tudo que interpõe entre nós e o Senhor. E aí, Senhor, é algo mais natural fazer discípulos. E quando as vidas se renderem aos Teus pés, através da nossa vida que frutificaremos, nós precisamos, Senhor, corresponder com ela de alguma forma, Senhor. Nós precisamos, Senhor, orar por elas incessantemente, Pai. Nós precisamos, sim, ó Deus, fazer com que alguém possa visitá-la. Mas mais do que isso, nós precisamos ser este instrumento para que, pessoa a pessoa, esta vida cresça, Senhor, em santidade, em conhecimento e também na graça do Senhor. Pai, que todos nós aqui, nesta manhã, e aqueles que ainda vão ouvir, possam, Senhor, assim decidirem a serem discípulos verdadeiros do Senhor, pois é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém.